Fala, professor Geison Isídio, tudo bem com o senhor por aí? E aí, meu querido professor Marquinhos, tudo certinho contigo, meu camarada? Tudo bem, curtindo essa chuva aqui em Floripa, né? Não para de chover, faz umas 2 semanas já, mas tudo bem, a gente estava precisando, né? Essa crise hídrica aí, talvez melhore um pouquinho. Estamos aqui hoje, professor Geison, muito futebolísticos, né? Totalmente coincidência aqui. O Geison com a camisa terceiro uniforme do Flamengo aí, rosa, em homenagem ao Outubro Rosa, e eu com o terceiro uniforme do nosso glorioso Esporte Clube Próspera, ali de Criciúma, né? Que acessou a Série A do Campeonato Catarinense, né? Então, eu, quando era adolescente, morava ali na minha saudosa Içara, do ladinho de Criciúma ali, aí ia nos jogos do Tigre, né, do Criciúma, e também ia aos jogos do Próspera, né, que era um time de bairro ali, jogava na época o campeonato amador e agora está no profissional aí, então tem um carinho grande. E essa camisa eu ganhei do meu irmão, Marcel, obrigado pelo presente aí. Ele foi lá para Criciúma trabalhar e trouxe para mim essa camisa do Próspera aqui, bonita, preta, né, terceiro uniforme. Bom, mas vamos ao que interessa, né, Jason? Eu tô aqui enchendo linguiça, falando besteira. A gente está aqui para falar de ciência, né? E, mais uma vez, com uma novidade, né, Jason? O nosso tema de hoje é vacina para malária. Então, uma vacina muito esperada, né, para uma doença que acomete tanta gente no mundo inteiro, né? A gente tem ela como uma doença endêmica aqui no norte do país ainda, né? E principalmente na África, né, subsaariana, ali é muito comum, né? E lá a incidência de casos graves é muito grande, né, Jason, para malária. Então, essa vacina aí é mais uma boa notícia da ciência aí, né, nos últimos anos. Apesar de ela estar sendo desenvolvida há muito tempo, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, Jason? Ah, espetacular, né, Marquinhos? Olha, é incrível pensar que realmente no meio de uma pandemia a gente consiga trazer tantas notícias boas, interessantes e espetaculares para as pessoas que nos ouvem, porque, de novo, né, a gente vai falar aqui de uma vacina que foi aí aprovada agora pela Organização Mundial da Saúde pela primeira vez na história, né? Como o Marquinhos falou ali, e a gente vai comentar isso ao longo do episódio, a malária realmente é um problema bastante grave, muitas vidas são perdidas, né? Estima-se aí cerca de 500 mil vidas por ano, então muito parecido com a realidade que a gente está vivendo aí em relação ao coronavírus. E agora, felizmente, nós parece que teremos aí uma excelente possibilidade de, pelo menos em alguns casos específicos, né? Marquinhos, vamos falar isso ao longo do episódio. Em uma das variantes aí causadoras da malária, a gente já tem então uma vacina testada, aprovada e atualmente em uso, né, para salvar a vida de muitas pessoas. Então, excelente notícia, né, Marquinhos? Tomara a gente consiga trazer novidades desse quilate para os nossos ouvintes ainda em 2021, porque olha, vacina de RNA, vacina de DNA, vacina para malária, assim tudo num pacotinho em menos de um ano praticamente, nem nos melhores sonhos, né, a gente poderia imaginar isso. Verdade, cara. Isso é reflexo de muita gente trabalhando, né? Em cima de um ponto de vacina e tal. Claro que a vacina de malária não tem a ver diretamente com a pandemia, tá, gente? Porque ela está sendo desenvolvida desde 2015, né, Jason? Está aí em fase de Assim, teste. se a gente contar o início do desenvolvimento dela, depois podemos falar especificamente disso, ela é bem mais antiga, mas desde 2015 ali ela já estaria então nas fases finais de testes clínicos em seres humanos, né? Então já é uma coisa bem mais antiga. Mas, né, por exemplo, vacina de DNA, vacina de RNA, já são coisas que tiveram uma aceleração por conta da pandemia, né? Então, é óbvio que é ruim a gente ter uma pandemia, mas também faz com que muita gente se dedique, né, a estudar o caso aí, muita gente invista, né? De forma geral, governos aumentando investimento em ciência, né, instituições privadas, com exceção do governo brasileiro, que cortou, né, Jason? O Jason, eu não sei, acho que ele deve ter, quando recebeu essa notícia, já que ele vive da ciência aí, deve ter deitado em posição fetal e ficar chorando por umas 2 horas, mais ou menos, né? Porque foi um corte de 90%, né, de verba para a ciência, que já tinha sido cortado nos últimos 3 anos, né? De 2017, de 2018 para cá, tem sido cortado direto, e aí teve mais um corte de 90%, né, no que seria previsto para 2022. Então, ou seja, né, morreu a ciência brasileira, né, Geisa? A gente já estava basicamente morto, né? Faltava só realmente, acho que escrever na lápide ali.
É muito triste, né, Marquinhos, porque a gente está vivendo uma pandemia tenebrosa aí que está custando a vida de um monte de irmãos, amigos, familiares nossos. A ciência deu a resposta, o SUS deu a resposta no Brasil e a gente toma, como retribuição, a gente toma uma cusparada na cara, né? Desculpem usar o termo, mas é isso. No apagar das luzes ali, numa votaçãozinha, né? De noite lá, tá, pum, o Ministério da Economia inclui ali e é aprovado, enfim. Agora começa de novo, né? A gente tem que brigar contra aquela coisa toda, tentar reverter, papapá. Então, a nossa energia já é drenada todo para um negócio que deveria ser um ponto pacífico, né? Se a gente tivesse um aumento de 90% de investimento na ciência brasileira em 2022, já não seria suficiente, porque, como o Marquinhos bem falou, a gente vem sofrendo cortes nos últimos anos todos, né? E aí a gente tem mais um corte ainda, então, infelizmente, como o pessoal estava propagandeando aí nas redes sociais, é fuga de jovens cérebros, né? Quem pode ir embora vai, é absorvido por outros países, porque realmente aqui no Brasil é virtualmente impossível, exceto pequenas exceções, você realmente fazer uma ciência de alta qualidade. A gente ainda sobrevive fazendo um pouco por amor, botando dinheiro do bolso, mas não é mais o suficiente, né, para competir com grandes centros. Então, obrigado, governo brasileiro, por esse agradecimento, né? É triste, né, Jason? Porque aí a gente não se engane, tá? Quem tá falando, mas o país está em crise, a gente tem que cortar, né, gastos e tal. Galera, olha o que teve de abono para militar, olha o que está sendo gasto em cartão corporativo, né? Olha o que teve de compra de deputado lá com emenda parlamentar, né? Então tem de onde tirar, pessoal, não se engane, né? A destruição da ciência e da educação no Brasil é um projeto, né? Porque sem ciência e sem educação, os caras conseguem controlar a gente melhor, né? Então a gente tem que lutar contra isso, né? Vamos tentar não falar mais de política aqui, né, Jason? A gente não consegue, né? Mas é porque as coisas são interligadas, né? Como o nosso querido amigo Leila falou aqui brilhantemente no episódio, né? Tudo é política, gente. Tudo é política, não tem jeito, né? Se você, eu não gosto de política, você está fadado a ser governado por quem gosta e quem pode te passar perto. Bom, Jason, vamos falar um pouquinho, então, antes da gente falar da vacina, vamos falar um pouco da doença malária, cara. O que você acha? Ela é uma doença. Esse tema, a gente estava discutindo antes aqui, esse termo é bem subjetivo e questionável, mas se fala em doença parasitária. Por quê? O que é um parasita? É qualquer ser vivo que se aproveite da energia, dos nutrientes de um outro ser vivo. Então, a gente tem plantas parasitas de outras plantas, a gente tem fungos parasitas, a gente tem bactérias que são parasitas. Os vírus, via de regra, né, de forma geral, eles são parasitas, eles precisam ser parasitas. Nem todo vírus é um parasita humano, mas todo vírus é parasita de alguém e tal. Mas o termo doenças parasitárias na medicina é usado para doenças causadas por protozoários e metazoários, ou seja, animais, né? Então, a malária, ela é uma doença parasitária porque ela é causada por um protozoário do grupo dos esporozoários complexos lá, né, que são protozoários que não têm estrutura de locomoção, são seres unicelulares, né? E ela é causada por um protozoário do gênero Plasmodium. E hoje a gente tem 5 possíveis causadores, 5 possíveis agentes etiológicos para a malária, né? São 5 espécies do gênero Plasmodium. É o Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum, o Plasmodium malari, esses 3 temos no Brasil, na região norte, o Plasmodium ovale e o Plasmodium, esse novo aqui, né, é o Quinolese, que esses 2 a gente tem atualmente só na África ainda, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa também de registro no Sudeste Asiático, África e Sudeste Asiático. Então, é uma doença causada por um desses 5, né, protozoários e transmitida por um mosquito, né? Pelo mosquito do gênero Anopheles, né? Que são as fêmeas que são hematófagas e podem picar passando a doença, né, Jason? É isso aí, Marquinhos. Fiquei me lembrando aqui, enquanto você dava essa introdução, que, por coincidência, quando a gente falou aqui em episódios anteriores sobre a cloroquina, né, que vem sendo utilizada aí para tratamento de Covid-19 de maneira errônea, mas tudo bem, não vamos voltar nesse assunto novamente aqui. A gente até acabou citando também a quinina, né? A quinina foi uma substância muito utilizada aí pelos espanhóis há alguns séculos atrás para tentar controlar esse problema que aflige a humanidade há milênios, pessoal. Por isso a nossa felicidade aqui hoje de conseguir gravar um episódio de vacina de malária. A humanidade sofre há milênios com esse problema. Como o Marquinhos bem falou, então a gente até pode discutir um pouquinho
a respeito do ciclo de infecção daqui a pouquinho, né, de como a picada da fêmea do Anopheles transmite, né, a malária para nós, para seres humanos, os problemas que isso causa. Mas, gente, já se tentou inúmeras estratégias. Então, a quinina era uma substância. O pessoal inventou aquelas redes, aquelas telas para colocar ao redor das camas, né? Porque muita gente era picada dormindo, né? Nos lugares assim próximos às matas. Estratégia de contenção do mosquito, enfim. Olha, é uma vitória realmente espetacular, sensacional. Conseguir vencer, entre aspas, não vencer totalmente ainda, mas ganhamos uma grande batalha da malária, né, Marquinhos? Não, com certeza, isso é um avanço absurdo, né? A vacinação sempre é a melhor estratégia para combate, né, cara? É profilaxia, né? Prevenção. Tratar é sempre pior do que prevenir, né? Então, investir em vacina é sempre uma saída mais eficiente quando essa vacina é possível, claro, né? A gente tem algumas vezes onde a vacina ainda não é possível por vários motivos, né? Bom, então, Jason, a gente estava, né, se propôs aqui a falar um pouquinho da doença em si, né? Então, a malária é causada por um protozoário, né, do gênero Plasmodium, transmitida por um mosquito. São fêmeas, né, que são hematófagas. Na verdade, elas usam ali a hemoglobina do sangue para maturar seus ovos, né? Então, quando ela não está em período fértil, geralmente ela também não é hematófaga. Ela suga seiva de planta, assim como os machos, né? Mas no período reprodutivo, e mosquito se reproduz bastante, né? Eles passam bastante, boa parte tem um tempo de vida muito curto e passa boa parte da sua vida reproduzindo, então ela usa o sangue, né? Bom, para a gente falar um pouquinho de como funciona a malária no nosso organismo, né, Geisa? Vamos começar, né, a falar do ciclo, né? Então, vamos lá. Partindo da mosquita, né, do mosquito fêmea, ela tem dentro das suas glândulas salivares, né, na saliva dela, e o mosquito lambe o local antes de dar a picada, né, porque daí essa saliva ela é levemente anestésica, né? Então, ela lambe o local e ali, nessa saliva, tem uma forma do parasita, né, do plasmódio, que se chama esporozoito, que é a forma infectante, a forma que vai entrar na corrente sanguínea. Então, ela vai lá, faz um buraquinho ali no capilar sanguíneo, vai entrar esse esporozoito para a corrente sanguínea da pessoa. Esse esporozoito, ele gosta do fígado, então ele vai ter uma atração química ali com as células hepáticas, né? Os hepatócitos. Então ele vai para o fígado. Lá no fígado, vai sofrer um processo de maturação, de transformação, e esse esporozoito vai virar uma forma chamada merozoito. Esse merozoito agora sai do fígado e vai para o sangue. No sangue a gente tem as hemácias, os glóbulos vermelhos, onde tem, né, uma grande quantidade de uma proteína chamada hemoglobina, que dá a cor vermelha ao sangue e está ali para transportar o oxigênio. Esse merozoito entra nas hemácias, onde tem hemoglobina, e ele vai sofrer uma divisão, né, uma reprodução assexuada, chamada divisão múltipla, partição múltipla ou esquizogonia, onde um merozoito vai multiplicar o seu núcleo em várias vezes, vai fazer várias cópias do seu núcleo, e aí cada, né, cópiazinha do núcleo vai virar um novo protozoário. E aí, nesse momento, Geisa, o que faz esse processo de reprodução assexuada, chamada de esquizogonia, partição múltipla, né, ele começa a liberar uma substância chamada hemozoína. A hemozoína é um pigmento malárico. Quando esses merozoitos fizeram essa divisão múltipla, eles vão virar uma forma chamada gametócito. Esses gametócitos vão romper as hemácias, né, os eritrócitos, ali, as glóbulos vermelhos, e nisso também vaza a hemozoína que eles produziram, que é um produto ali do processo de reprodução. E essa hemozoína indo lá para o plasma sanguíneo, para a parte líquida do sangue, né? Porque quando ele sai da célula, ele vai para a parte líquida do sangue, né? O plasma. Lá, essa hemozoína promove o aumento de temperatura. E a gente tem os picos febris, né? Então, os picos febris que ocorrem aí, dependendo da espécie de plasmódio, a cada 48 horas, cada 72 horas e tal, eles coincidem com um momento que os gametócitos, né? Então, entra merozoito, hemácia, sai gametócito. Então, coincide com o momento que esses gametócitos estão saindo da hemácia e indo para o plasma, e lá, então, essa hemozoína promove um processo inflamatório, né? Ativa o seu sistema imunológico, e aí você vai ter um aumento de temperatura, né? E causa esses picos febris. Esses gametócitos, então, agora, tem gametócitos masculinos e femininos, estão no sangue. Um outro mosquito fêmea vem aqui, suga o sangue dessa pessoa, vai ingerir os gametócitos no mosquito, né, no trato digestório do mosquito. Esses gametócitos produzem gametas, esses gametas se unem, né, fazem uma fecundação, geram então um zigoto. Esse zigoto faz um processo chamado de meiose, gerando ali 4 células, e cada célula vai gerar um novo esporozoito, completando esse ciclo, professor Jason.
Desinvestei a falar aqui, não sei se deu para entender alguma coisa. Ah, baita aula, Marquinhos. Pô, nessas horas eu ainda me sinto biólogo de verdade. Muito legal mesmo. E assim, a gente estava conversando aqui, pessoal, antes de começar a gravar esse episódio para vocês, e o Marquinhos chamou a atenção aqui, eu vou ressaltar esse ponto. Pessoal aí do ensino médio, né, que está aí com vistas já ao vestibular, então fiquem bastante atentos, voltem esse pedacinho, dê uma escutada aqui, porque o Marquinhos contou de uma forma brilhante o que é toda, né, quase uma aula inteira aí de infecção, de malária. E pessoas, eu acho que a minha contribuição principal aqui nessa historinha é fazer vocês pensarem na dificuldade do desenvolvimento de uma vacina, e a dificuldade principal do desenvolvimento da vacina para a malária é por isso que o Marquinhos acabou de falar agora. Então, ele, assim, em poucas palavras, ele contou para vocês que a fêmea, a mosquita, né? A mosquito fêmea do Anopheles pica a gente e libera esporozoítos dentro do nosso corpo. Esses esporozoítos vão para o fígado, eles evoluem ali para merozoítos, esses merozoítos causam problemas nas nossas células vermelhas, e eles podem gerar gametócitos que são aí absorvidos por outra mosquita fêmea, né? E o ciclo volta da malária volta a acontecer. Gente, para você desenvolver uma vacina que vai atacar, por exemplo, o merozoíto, é algo completamente diferente do esporozoíto. Né? É o mesmo organismo, mas ele tem dois estágios de desenvolvimento completamente diferentes, o esporozoíto e o merozoíto. Então, aí que residia e talvez resida ainda, né, a nossa complicação no sentido de desenvolver uma vacina bastante efetiva. Né? E a gente vai contar mais para frente nesse episódio como que foi resolvida essa problemática toda. Né? Então, essa é a boa notícia. Verdade, Jason. E assim, só para o pessoal aí da Parasito que ouve a gente, Glauber, se estiver ouvindo a gente aí, né? A gente sabe que tem outras fases, tá, pessoal? A gente sabe, né? Que tem o ocineto, né? Que tem lá a fase de esquizonte, trofozoito, a gente sabe disso tudo. Mas a gente está tentando dar uma simplificada para a galera aqui, né? Estamos pulando e falando só aquilo que importa. E um fator interessante também, Jason, de citar aqui, principalmente para quem é aluno de ensino médio, para quem está pensando no vestibular, a gente tem aquela história de classificar o parasita, né? Os hospedeiros, desculpa, como sendo hospedeiro definitivo ou intermediário. Definitivo, quem dentro do cara acontece a reprodução sexuada, com recombinação genética, o intermediário, a assexuada. Na imensa maioria das doenças, nós humanos somos hospedeiros definitivos. Dentro da gente tem uma reprodução assexuada do parasita, que eles têm esse ciclo de alternância de gerações, tem uma fase sexuada e uma fase assexuada. Então, na maioria das doenças, a gente é hospedeiro definitivo. A gente tem a fase sexuada de reprodução e o vetor, o transmissor, né, o mosquito ou qualquer outro animal que transmita, quando tem esse ciclo, né, com dois hospedeiros, a gente chama de ciclo heterocênico, na maioria das vezes esse vetor é o hospedeiro intermediário. Na malária é uma das poucas exceções. A gente é hospedeiro intermediário. Dentro da gente, né, a gente fica doente, tal, com a doença, mas dentro da gente acontece a reprodução assexuada. Então, uma exceção. Na malária, a gente, né, é hospedeiro intermediário, que normalmente a gente é definitivo. Bom, gente, eu acho que para falar do que tinha para falar do ciclo era isso, né? Talvez a gente já possa entrar na questão da vacina mesmo, né? Vamos lá, vamos avançar para a excelente notícia, então, que é a nossa querida vacina. Pessoal, provavelmente em português vai ser chamado algo como Mosquirix, né? É a vacina RTS,S. Ela foi desenvolvida, então, aí por uma empresa farmacêutica britânica, né? A GSK. E até mais cedo nesse episódio, a gente falou da questão ali de 2015, mas se a gente considerar o início da descoberta aí, das pesquisas iniciais com essa vacina, a gente poderia dizer que ela está em desenvolvimento já desde a década de 80. Mas, efetivamente, assim, os testes clínicos de fase 3, então, começaram realmente em 2015. Relembrando, então, né, pessoal, a gente já falou do que é um teste clínico, fase 1, fase 2, fase 3, nos episódios anteriores aqui, mas é só para relembrar, assim, em linhas gerais para vocês, um processo de desenvolvimento de um fármaco ou de uma vacina, normalmente você vai começar com os estudos básicos, né, feitos em laboratório, que envolve bioinformática, você avança para estudos aí de pesquisa pré-clínica, que utilizam organismos em laboratórios, né, então, vamos citar rapidamente aqui, rato, camundongo, dependendo do caso, né, alguma espécie de primata,
às vezes cachorro, enfim, né, não é o objetivo principal do episódio, mas aí quando a gente passa, então, esses testes todos pré-clínicos, a gente entra nos estudos com seres humanos. Então, daí tem um estudo com seres humanos de fase 1, que normalmente ali você tem dezenas de voluntários, né, para se avaliar ali a eficácia, a toxicidade dessa substância. Você passa para para estudos de fase 2, onde normalmente você já vai para centenas de participantes, e depois o último nível são os estudos de fase 3, né, que foram justamente esses, então, os iniciados aqui em 2015, com a nossa querida Mosquirix, e aí você tem milhares de pessoas sendo avaliadas, né, nesses estudos de fase 3. Se vocês voltaram, fizeram como eu sugeri aqui para vocês, e pegaram um episódio que a gente recebeu o Guilherme aqui, o Guilherme ainda falou de estudos clínicos de fase 4. E o que seriam, então, a fase 4? A fase 4 por exemplo, o que a gente está vivendo agora com as vacinas para a Covid-19. Ou seja, a fase 4 é o mundo real, é aplicar nas pessoas, e aí você tem dado de milhões ou de bilhões de pessoas recebendo aquelas substâncias, e aí você pode avaliar com maior segurança, porque o N amostral, né, Marquinhos? O N amostral aumentou um monte, então você tem agora a possibilidade de ter algo mais real, mais fidedigno. N amostral com 100, né, Jason, para medicação, para vacina, não conta, né? Então, só para né, que a gente recebe. Não, mas olha, esse floral aqui, ó, teve um estudo, né, do floral com 100 pessoas. Então, só Bom, não é. Aliás, né, Marquinhos, agora está aparecendo. Eu tive um colega aqui que recentemente deu uma entrevista em relação às vacinas de Covid, porque está aparecendo alguma relação do ciclo menstrual das meninas, né, com quem recebeu a vacina. Gente, isso só poderá ser detectado realmente agora, na fase 4, no mundo real, quando bilhões de pessoas, milhões de pessoas recebem a substância, a vacina no caso. Né? Isso é muito difícil de ser observado lá nos estudos clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, porque o N amostral é muito pequeno e cada ser humaninho é complexo, é diferente, né, mora num lugar diferente, enfim, um dia a gente faz um episódio só sobre esses estudos aí de fase 1, fase 2, fase 3 para vocês. Então, gente, os testes clínicos, então, em 2015, mostraram que é capaz de prevenir 4 em 10 casos de malária e 3 em cada 10 casos da malária grave, né? Reduzindo, assim, cerca de 1/3 o número de crianças que precisam de transfusão de sangue. Bom, vamos lá, é uma eficácia não muito alta, mas é melhor que nada. É aquilo que a gente sempre fala aqui. Né? Então, bom, será, né? Aquela coisa toda, aquelas dúvidas científicas todas. Mas, gente, imaginem o benefício para, como o Marquinhos falou ali, alguns países da África subsaariana, ou mesmo, né, outros países onde você tem aí milhares de mortes por ano devido à malária. Gente, tem crianças que pegam 5, 6 vezes malária por ano, todo ano. Pô, pode não morrer da malária, mas o sistema imunológico fica altamente debilitado, a pessoa, né, não consegue nem se alimentar corretamente e tal. Então, qualquer substância, no caso aqui a felicidade nossa, a vacina, que venha no sentido de dar aí uma probabilidade maior, né, de sobrevivência a essa pessoa, ou de que ela não desenvolva, pelo menos a forma grave da malária, é um avanço muito legal. Então, mas todas essas dúvidas que o estudo de 2015, né, a fase 3 revelou, fizeram com que as pessoas, então, né, cientistas e os órgãos reguladores, passassem no mundo real, né, um estudo de fase 4, basicamente, né, focando aí, então, num teste piloto em Gana, no Quênia e em Malawi. E os testes começaram, então, em abril de 2019 e aí tiveram, pelas notícias que a gente conseguiu captar aqui para contar para vocês, foram mais de 300 mil crianças, né, que receberam essa vacinação com a nossa querida Mosquirix, né, o nome técnico RTS,S. O resultado foi bastante interessante, né, levou, então, de novo, aí uma 30% de redução da malária considerado grave. Foi sensacional, assim, porque o Marquinhos sempre fala da logística da distribuição da vacina, né, e o que a gente conseguiu ver é que essa vacina chegou em áreas, pessoal, onde as pessoas não tinham nem condição de ter as telas protetoras tratadas com inseticida para dormir. Imagina o avanço que é para uma pessoa que vive num lugar desse, na população isolada de um país subdesenvolvido, pobre e tal, você chegar lá com uma vacina que vai fazer aí, né, em termos populacionais, uma redução de 30%
de desenvolvimento da malária grave. Isso é espetacular, é sensacional, é fantástico, né? A gente vai poder salvar milhares de crianças, né? É um momento realmente histórico, assim, para a humanidade, para as pessoas da ciência da saúde, mas principalmente para quem trabalha aí com controle de malária, com saúde das crianças e dos adolescentes. E, então, temos a nossa querida Mosquirix aí, que pode não ser, né, como a gente olhou aqui nos artigos científicos, ela não só a primeira vacina especificamente desenvolvida para malária, como a primeira vacina desenvolvida na história da humanidade para qualquer doença de parasitas. Agora não sei como usar o termo correto, Marquinhos. Então, doenças parasitárias, né? Isso aí, doença parasitária é causada por protozoário ou por metazoário, por animal, vermes, né? Verminoses, basicamente. Então, Jason, aí a gente falou dos 5 possíveis agentes etiológicos. Né? O interessante é que a vacina, né, ela é extremamente importante e tal, mas ela cobre, inicialmente, um dos 5 agentes, que é o agente mais nocivo, né, mais prevalente e que causa o maior número de casos graves de mortes, principalmente na África, né, e principalmente naquela região da África subsaariana, né. Então, essa vacina, ela cobre, basicamente, o Plasmodium falciparum, que dos 5, né, agentes etiológicos possíveis, as 5 espécies de Plasmodium, é a espécie que consegue chegar no sistema nervoso, né? Então, ela tem esse perfil, né, de ser muito mais grave, porque ela vai ao sistema nervoso, né? Essa espécie. Então, essa vacina, primeiramente, a gente não tem a probabilidade de usá-la aqui no Brasil, né? Porque no Brasil, cerca de 90%, mais precisamente 89% dos casos é do Plasmodium vivax, né? E a vacina não cobre esse Plasmodium. Né? Então, inicialmente, essa vacina ela vai ser extremamente importante lá para a África, que é onde o problema é maior também, né, Geisa? É isso aí, Marquinhos, né? Eu acho que no teu comentário anterior você foi muito feliz de falar que realmente, pessoas, a gente está tratando aqui de um episódio para vocês super importante, né? Como eu tentei na minha fala anterior expressar, mas é um field que não foi assim diretamente acelerado pela pandemia, pela Covid-19, né? É um field aí, é uma área de estudo que já vem sendo trabalhada durante muito tempo. Então, normalmente, nesse sentido, as pessoas acabam atacando as prioridades primeiro. E nesse caso, né, se a gente pensar em número de mortos, de crianças afetadas, realmente ali os países lá, principalmente da África subsaariana, são muito, né, morre muito mais gente lá, é muito mais crítica a situação do que aqui no Brasil. Então, obviamente, se atacou primeiro, né, a questão de lá, aí trabalhando contra o nosso querido falciparum, né? Querido entre aspas, porque custa a vida de muita gente. Como o Marquinhos falou, não é a variante principal que está aqui no Brasil, mas sendo um pouco otimista aqui, pessoas, assim, a gente vai falar um pouquinho especificamente da vacina agora para vocês, mas sendo um pouquinho otimista, eu imagino que a partir do momento que a gente tem aqui decodificada a tecnologia e que a gente resolve um problema muito grave, né, esforços podem ser agora desviados, né, baseado talvez quase na mesma tecnologia, para outras variantes. Então, talvez aí no médio prazo a gente passe a ter já também vacinas baseadas aí, por exemplo, no Vivax, né, e aí ajudando bastante a população brasileira nesse caso aqui. Então, alguns detalhes técnicos, né, em relação à nossa querida Mosquirix, pessoal, ela vai ser injetada, o pessoal que agora quer sempre saber, por causa da Covid-19, nunca se preocuparam com isso, agora todo mundo quer saber, mas é dose oral, é intramuscular, não sei o quê, como é que faz, dói, não dói? Tem medo de agulha. Pessoal que tem medo de agulha. Então, a princípio, pessoal, as notícias que a gente viu aqui, né, depois posso até deixar na descrição do episódio para vocês o artigo científico, né, que a gente se baseou aqui para falar muito sobre ela. É uma vacina intramuscular, injetado intramuscular, e são 4 doses, né? Então, é indicada aí para que a primeira dose seja dada para crianças com 5 meses de idade, e depois a gente vai ter aí quase que uma dose por mês, né? E o ideal, como está sendo recomendado, é que a terceira dose seja completada até os 9 meses de idade dessas crianças. E a quarta dose, né, a última delas, deveria ser administrada, então, até pelo menos, até no máximo, 1 ano e meio de idade dessas criancinhas. Então, acho que não vai gerar tanto alvoroço assim, porque por mais que as criancinhas lá chorem um pouquinho ali no colo da mamãe, recebendo as 4 doses, mas
né, o alvoroço que veio com a Covid-19 é porque tem muito marmanjo aí, né, professor Marquinhos, que teve que ir com as próprias pernas para a fila e ficou dizendo que passou mal e não sei o quê, e não quer tomar a segunda dose agora. As coisas inacreditáveis, né? Uma substância desenvolvida às pressas para salvar a vida das pessoas, para aumentar a probabilidade de que ela sobreviva, sendo dada de graça no Brasil, né? E o cara não quer ir tomar. Cara, a realidade, assim, é absurda da quantidade de pessoas que não querem tomar vacinas, né? E uma das justificativas é porque ela foi criada muito rápido. Aí a minha pergunta aí você sabe quanto tempo levou para criar, as que você sempre deu, né, para os seus filhos? Porque está rolando muito, Jason, de adolescentes que querem se vacinar e pais que não deixam eles se vacinarem. Cara, isso devia ser crime, na verdade, né? Então a justificativa, né, de mães que já vieram conversar comigo não, porque foi criada muito rápido a vacina. Quanto tempo a senhora acha que foram, né, desenvolvidas as vacinas que a senhora deu para o seu filho até então? Né? A senhora sabe quanto tempo demorou? Então, as pessoas estão meio malucas, né, cara? É achismo, acreditar em qualquer coisa que aparece no WhatsApp e não confiar na ciência. Isso é um erro. Todo filme de catástrofe começa com alguém, né, desacreditando o cientista. Sempre assim, né? E exatamente nesse ponto, Marquinhos, que é muito triste, né? Você já falou em um outro episódio que essa mesma informação de que existem pais, o pai não só por uma questão política não vai tomar, como ele exige que os filhos deles, e isso eu considero também que num país sério a gente entraria, e pode entrar, né, Marquinhos? Até no futuro esses filhos podem vir a processar seus pais e coisas assim, vai acontecer umas coisas bizarras, Claro, porque é um direito à vida, gente. saúde, né? É verdade. E, Jason, a gente tem uma questão que eu sempre comento, né? Porque o negacionismo de vacina nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns locais da Europa, até conversando com uma ouvinte nossa aqui, assídua, que é a Letícia, esposa do meu amigo Crema, né? Ela sempre ouve a gente, sempre vem comentar, e ela estava contando para mim que tem uma irmã que mora na Alemanha e lá não é hábito a vacina, né? Essa cobertura vacinal não é como é no Brasil. O Brasil tem uma cultura de vacinação. Então a gente sempre se vacinou, né? Eu até entendo, apesar de não concordar, até entendo em outros países esse pé atrás com vacina, porque não se tem essa cultura, né, de vacinação, não tem essa cobertura vacinal que a gente tem aqui, né? Mas agora a gente aqui, cara, que tomou vacina a vida inteira, que nunca questionou, ninguém perguntava de onde vinha a vacina, qual era o laboratório, qual era, né, a estratégia vacinal, ninguém se preocupava com isso, ninguém nunca deu bola para isso. Quanto tempo demorou para a vacina ser desenvolvida? Agora a gente fica com essa palhaçada. Faça um favor, né, cara? Por favor. Confia em muita gente. Tem órgãos regulatórios para isso. Você Exatamente. tem a Anvisa, tem FDA lá nos Estados Unidos, todo mundo está fiscalizando, todo mundo com um olho em cima disso aí, né? Então, se a vacina foi liberada, a gente ela é segura, né? Porque mesmo num espaço de tempo curto, ela passou pelas 3 fases de testes que são necessárias e que seguem o método científico, né, Jesus? Qual seria a desculpa, né, Marquinhos, se tivesse demorado? É inacreditável. Porque, por exemplo, aqui pegar a nossa querida Mosquirix, que foi desenvolvida aqui, então, para malária, gente, uma das dificuldades, né, a gente já comentou aqui no início do episódio para vocês. O parasita, ele tem duas coisas muito diferentes. Ele é o mesmo organismo, mas ele tem uma fase de merozoíto e uma fase de esporozoíto. Aí você consegue desenvolver uma molécula para um, mas não pega o outro. E aí não adianta nada. Então, como que o pessoal deu uma driblada nessa história aqui e isso demorou bastante? Né? Hoje, a gente sabe os detalhes técnicos da vacina, da nossa querida Mosquirix, que ela foi desenvolvida aí por Plasmodium falciparum, como o Marquinhos falou, mas só você desenvolver uma molécula aí baseada muito nessa proteína CSP do Plasmodium não gerava uma resposta imune muito grande. Então, a galera meio que de uma arquitetura genética e adicionou também então uma proteína do envelope viral do vírus da hepatite B e adicionou um adjuvante químico chamado AS01. E aí essas 3 coisas juntas, então, a proteína CSP, a proteína HB-SAQ, que é a do vírus da hepatite B, e o adjuvante químico, a S01, esses 3 juntos aí sim geram então uma resposta eficiente do sistema imunológico. CSP em português.
né? Essa proteína, aliás, vou contar mais para frente aqui no final do episódio, tem a participação de uma brasileira sensacional, né, no isolamento dessa proteína. Aí, nesse caso, demorou. Custou muitas vidas. E agora as pessoas não vão tomar baseado, não sei em que, desculpa. Realmente é muito triste isso, gente. A gente ter um desenvolvimento às pressas aí de uma técnica super interessante que já era estudada há décadas, né? No caso da vacina de RNA e no caso da vacina de DNA. A gente teve esforços da comunidade científica e ainda existem os esforços, como o Marquinhos falou, está todo mundo de olho em cima de tudo que sai, né? E fica revisando o paper e procurando aqui pelo em casca de ovo. Então, a gente sabe que infelizmente não é só a opinião das pessoas, né? Tem um movimento político por trás disso, né? Dizendo para as pessoas não se vacinar, desacreditar a ciência, né? Que passa pelo aquilo que o Marquinhos comentou aqui no começo do presente episódio, né? Então, bom, tá aqui os detalhes técnicos da nossa querida Mosquirix, por isso que ela demorou tanto para chegar, mas agora está aí aprovada, então, pela Organização Mundial da Saúde, na primeira semana de outubro, e agora a gente vai conseguir realmente ter dados muito mais robustos, né? O N vai aumentar, muita gente vai receber ela, e de repente até ela seja aprimorada aí no futuro, ou variantes dela sejam produzidas para, de repente, ajudar os brasileiros também, né? Então, e o Jason falou aqui, né, da técnica usada, que né, Jason, daqui para frente as pessoas realmente se preocupem, né, que não usem só como uma desculpa para acreditar Se bem que, cara, eu acho que tem gente que realmente tem uma dúvida real, né, de como funciona, um medo genuíno, porém as pessoas não buscam fontes corretas para se informar, né, gente? A gente tem que ter fontes confiáveis, né? Então, que sabe que as pessoas realmente busquem entender de ciência, né? Acessem canais como o nosso, como outros, todos, né, tantos que tem aí, para tentar entender realmente qual é a estratégia vacinal, né? Como é que uma vacina, qual é que a vacina, por exemplo, para a Covid, qual delas que funciona com uma partícula viral, qual que funciona com vírus atenuado, qual que funciona com RNA, qual que funciona, né, com DNA que está chegando aí, né? Então, a gente tem diferentes estratégias vacinais. Para cada parasita, uma vai ser mais eficiente, para alguns parasitas você pode usar várias estratégias e tomara que as pessoas tentem se informar e que realmente se preocupem mais em aprender sobre ciência, né? Porque aí a gente vai ter menos fake news e menos ignorância de forma geral, né, Jason? É isso aí, Marquinhos. E, bom, não é um episódio de mulheres na ciência, mas vou deixar aqui os louros para uma brasileira, austríaco-brasileira, né? Ela nasceu na Áustria e veio aos 11 anos de idade para o Brasil. Faleceu, infelizmente, um pouco antes da pandemia, em 2018. Mas então, nossa querida Ruth Nussenweg, que foi, infelizmente, aí exilada pela ditadura militar e teve que, devido a isso, se exilar, então sair do país. Ela foi para Nova York, né? Mais especificamente, trabalhou na Universidade de Nova York. E ela, chegando lá, começou a estudar especificamente a malária, a nossa doença de hoje, que é causada aí pelo plasmódio. E ela fez uma das descobertas mais importantes da sua própria carreira científica, estando, então, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Nova York, porque ela viu que, na época, né, isso algumas décadas atrás, ela viu que a transmissão da malária se dava, então, pela picada do mosquito Anopheles, né, justamente isso que o Marquinhos contou para vocês aqui nesse episódio. E em um experimento específico dela, ela descobriu que a irradiação por raio-x do mosquito infectado enfraquecia o estágio de esporozoito, fazendo com que ele não fosse mais capaz de desencadear a doença. Mas ainda assim, ele era capaz de gerar uma resposta imune, né, em animais de laboratório. Então, ali, no trabalho dela, especificamente, lá né, na década de 60 do século passado, se abriu o caminho para o desenvolvimento de uma vacina para a malária. Esse artigo especificamente da Ruth foi publicado na revista Nature, que a gente já falou aqui em outros episódios para vocês, que é uma das revistas até hoje mais prestigiosas, né, da nossa área científica, ou da ciência em geral também, né? A Science e a Nature estão sempre aí na boca do povo, com artigos de tudo que é a área, de física, de biologia, de química. Sonho de muitos pesquisadores é publicar uma vezinha lá na Nature. Então, ela, depois de publicar esse artigo lá nos Estados Unidos, ela volta para o Brasil, defende o doutorado e aí vai de novo para os Estados Unidos. Né? E na década de 80, trabalhando lá, então, nos Estados Unidos, na New York University, ela isola justamente a nossa proteína CSP, que foi a proteína que eu falei anteriormente,
que é a proteína aí do esporozoito responsável por desencadear a resposta imune. Então, o trabalho dela é fundamental, Marquinhos, lá, né, publicado na década de 70 e depois, enfim, os trabalhos dela na década de 80, para o que viria a ser, né, veio a ser em 2021, aí sim a vacina já sendo aplicada e salvando a vida de uma molecada aí na África. É sensacional, né, gente? Fica a mensagem, talvez, final, minha última mensagem nesse episódio aqui, que é uma pessoa que saiu da Áustria, né, por uma opção familiar, né, os pais basicamente estavam fugindo ali da história do Império Austro-Húngaro, né, aquela coisa toda, perseguição, enfim, nazismo lá pela Europa, os pais fogem para cá, para o Brasil, ela cresce aqui, né, estuda na USP, se dedica aí à ciência, conhece o marido dela, que também acabou virando cientista, muito por influência dela. Infelizmente, aí vem a ditadura no Brasil, ela tem que se exilar nos Estados Unidos, e felizmente esse exílio dela nos Estados Unidos propiciou, então, que ela trabalhasse aí numa das maiores universidades do mundo, né, com altas tecnologias, e aí ela botou a cabeça dela para pensar, para funcionar, ela resistiu, né, e acabou, então, fazendo uma descoberta que, infelizmente, durante o tempo de vida dela, ela ainda não viu ser aplicada, né, porque, como eu falei, ela morreu em 2018, então a vacina ainda estava no estágio fase 3, né, sendo testada em seres humanos, e agora, a partir de 2021, a vacina, então, já aprovada, né, alguns aninhos depois da morte da nossa querida Ruth, a vacina aprovada para salvar vidas, né, então, é isso, cientistas, né, a mensagem final aqui, a gente está sobre ataque no Brasil, a gente, né, tem ataque do nosso próprio governo, a gente tem ataque dos movimentos anti-ciência, de alguma maneira tentar sobreviver esse momento, e se tudo der certo, o futuro nos reserva dias melhores para que a gente possa voltar a fazer ciência de qualidade, ajudar a salvar vidas, né, e a gente sabe que salvando vidas, muita gente vai continuar não nos valorizando, mas esse é o nosso comprometimento, esse é o nosso dever ético, né, trabalhar pela população, sempre tentando, sem corrente política, sem qualquer time de futebol, sem qualquer partido político, a gente está aí em benefício da humanidade. Esse é o cientista raiz. Podem algumas pessoas falar mal, xingar e reclamar, mas vocês estão talvez se referindo a alguns cientistas muito específicos que talvez usam a alcunha de cientista, mas não são propriamente, né, defensores da ciência. Eles, na verdade, usam a ciência para benefícios próprios. Então, vamos lá, pessoas. Resistam. Boa sorte para todos, boa sorte para nós. Vamos em frente que, como está provado de novo aqui, ciência vale a pena e salva vidas. Verdade. E vacinas salvam vidas, gente. Não existe nenhuma comprovação de que alguma vacina para Covid, a gente está fazendo mais um episódio sobre vacinas, né? Não existe nenhuma comprovação, não existe isso, né, que a vacina tenha matado alguém. A Covid mata, né? A vacina não. E a gente sempre esteve aí com vacinas presentes na nossa vida, né? A gente sempre tomou vacina. Tem vacinas que já são obrigatórias, você não se matricula na universidade se não tiver determinadas vacinas, né? Para alguns empregos com órgãos públicos, você precisa ter certas vacinas, né? Mesmo em empresas privadas, né? Às vezes elas exigem certas vacinas, né? Agora estava aqui, vez ou outra, meus cachorros pulam aqui, participam, para quem assiste a gente no YouTube, né? Eles pulam aqui, participam um pouco do episódio, e a Cocina, minha cachorrinha, pulou aqui, e eu estava pensando que os dois só estão aqui porque tem vacinas, né, cara? Eles tomam vacinas, né, anualmente, tomaram quando eram filhotes, tomam anualmente algumas ainda, e é isso, gente. As vacinas são uma tecnologia que a ciência trouxe para a gente, né? Agradecemos aí ao nosso Edward Jenner, inventor da primeira vacina lá, né, para varíola. E essa técnica está aí salvando vidas, né, desde o século XVIII. Aí. Então, gente, vacinem-se. Tá? Vacinem-se, cuidem de vocês, cuidem dos seus próximos, cuidem. Né, a vacinação, como o Gia sempre fala aqui, é uma estratégia de saúde pública. Né? É um dever ético da gente se vacinar. Tá? É um dever ético, porque você pode não ter sintomas, pode passar a doença adiante. Tá? Então, pensem no todo, pensem no coletivo, né? E pensem que se você não se vacinar, você pode estar passando a doença, mesmo se você não tem sintoma, para alguém que não tem uma imunidade tão boa quanto a sua e que pode vir a ter complicações maiores porque você não quis se vacinar. Né? Então, vamos ser conscientes e vamos nos vacinar, e a gente precisa disso. Para voltar a ter uma normalidade, né, Jesus? Tomara, andar sem máscara de novo, né? Então é isso, gente.
Obrigado, Geiso, obrigado pela parceria mais uma vez, obrigado aos ouvintes por ouvir a gente. Continue aí recomendando aos amigos, né? A gente está sempre tentando trazer ciência de qualidade e de relevância para vocês. Obrigado, galera. Um abraço e até o próximo episódio.